Boa tarde a todos. Como parece ser de bom tom nos dias que correm, quero começar por fazer uma declaração de interesses, ou se preferirem duas. A primeira diz respeito à minha relação com a escritora Ana Cristina Silva. Não somos amigos, muito menos familiares, mas em boa verdade a autora também só me nomeou para fazer esta apresentação efêmera, não exatamente para desempenhar um cargo público ou privado, portanto não há problema. Não somos visitas de casa, conhecemos-nos pessoalmente há cerca de 3 meses na cidade que me adotou, a Póvoa de Varzim, e esse encontro decorreu protegido pela melhor das sombras em dias de canícula, pelo melhor dos abrigos em situações de tempestade, pela melhor das companhias em tempos de solidão, pela melhor das fugas aos desmandos de uma qualquer multidão. Estávamos e voltamos a estar seguros pelos livros. No caso, os livros da própria Ana Cristina, de quem me tornei leitor. Isto para evitar aquela expressão dúbia que adotámos, porventura não medindo as consequências, por causa das redes sociais, a de seguidor. Eu prefiro leitor, sinceramente. O que me conduz diretamente à segunda confissão pública, a de, afinal, ser uma parte envolvida neste livro, outra vez exemplar, outra vez capaz de se despir do supérfluo, outra vez assertivo, mas nunca dogmático, dados comuns ao passado literário da escritora. Essencialmente, não me é indiferente o desfecho público destas 204 páginas em função de uma convicção profunda, a de que a memória pode ter um papel decisivo no exercício da liberdade. E numa outra ideia, que vem ganhando mais espaço na minha vida, a de que uma boa história nunca pode ser contada através de um único olhar ou de uma só experiência. Este último pressuposto não significa que, ao traçar o perfil de Laura e de Maria Helena, peço desculpa, mas não consigo mesmo referir-me a esta personagem através do afetivo Leninha, ao seguir o percurso sempre mágico que as leva a erguer-se do papel e a caminharem lado a lado connosco, enquanto dura a leitura e como acontece com os bons livros, muito depois dela, não significa, dizia eu, que a Ana Cristina Silva procure qualquer espécie de equidistância. Um dos melhores manuais do jornalismo contemporâneo que pude ler nos anos de formação tinha um título paradigmático: Ser jornalista é tomar partido. O que não implica, de todo, assumir, endeusar e servir um partido, entenda-se. Ora, se esta base de trabalho é boa ou indispensável para um exercício consequente, sincero e empenhado do jornalismo, também serve, por maioria de razões, como mote para o escritor, à partida liberto de códigos deontológicos, mas não de deontologia, e de livros de estilo, mas não de livros nem de estilo. Quando se inicia a leitura de As Longas Noites de Caxias, pelas badanas, pelas sinopses, já sabemos que Laura, a estudante de múltiplos méritos, ainda à descoberta da cidade grande, a mulher que, não fazendo das causas a sua casa, também não lhes foge nem se esconde, Laura será a vítima. E que Maria Helena, que nos surge previamente descrita como a mulher que mais subiu na hierarquia da PIDE, não escapará ao odioso papel de agressora, de torturadora, de agente de um pesadelo que hoje muitos tendem a esquecer, mas que existiu, e marcou, e matou. Diante destes dois quadros, diametralmente antagónicos, e que as circunstâncias históricas empurram, pelo menos durante algumas sessões, para a justa posição, não é difícil adivinhar para que lado tombam as simpatias da autora. E a menos que algo de muito errado no foro psicológico ou noutro se passe connosco, as nossas também. Cai por terra a hipótese de estarmos com As Longas Noites de Caxias diante de um thriller. Mas nem por isso lhe faltam as inquietações, e das mais sérias, por, mesmo quando não o sentimos ou racionalizamos, nos cruzarmos com elas todos os dias. Há violência doméstica, em doses de vergonhosa abundância. Há formas superlativas de bullying. Há o retrato, cruel, mas verdadeiro, de uma sociedade por castas, não as do sangue, mas de outros determinismos, económicos, políticos, até religiosos, que prefere assobiar para o lado e atirar para trás das costas
a olhar nos olhos os problemas e as disfunções. Há um mergulho em famílias que no seu interior se revelam disfuncionais, outra vez, embora na aparência tudo pareça correr sob o signo enganador da normalidade. E depois há um país que se arrasta, descrente, conformado, mais dado ao lamento do que à ação, assustado com os poderes que aplicam o abuso com displicência e impunidade. Se me permitem, aqui e agora, uma deriva breve, dou por mim a pensar que na gênese todos estes sobressaltos se mantêm no Portugal de hoje. Falhadas algumas transformações, acomodado o metabolismo a outras regras, mesmo que as maneiras pelas quais se manifestem estes déficits tenham mudado radicalmente, mesmo que as plataformas de sentença sumária tenham agora uma aparência democrática. Estou a falar outra vez das redes sociais, desmentida de cada vez que resvalamos para o primarismo e em cada ocasião que nega aos visados o sagrado direito do contraditório. Mas isto, como compreenderão, são, como se dizia em anos distantes, contas de outro rosário. Uma coisa é certa, e esperamos todos, é definitiva. Não temos a PIDE nem presos políticos. O que não é a mesma coisa que afirmar que não temos políticos presos. Laura e Maria Helena representam os dois polos de um livro que procura, na medida do possível, perante duas realidades e dois percursos tão distintos, fugir ao manicaísmo, ao absoluto, ao preto e branco. Não é por acaso que são duas mulheres que a escritora convoca para os papéis principais, como de resto já acontecera com uma Nádia, romena, em A Noite Não é Eterna, um outro romance de Ana Cristina Silva, que só o turbilhão desatento do circo mediático em que vivemos impediu de ter mais e melhores respostas. Porque, em simultâneo com os tenebrosos episódios de uma prisão que visa cortar a raiz ao pensamento, para glosar um cântico que está tristemente esquecido, ganhamos direito a uma outra lembrança, que se calhar não está assim tão distante. A de uma mulher, Laura, que não nasce em berço de ouro e que, apesar do trabalho e do talento, da persistência e da vocação, da transpiração e da inspiração, vê multiplicadas em esforço, em dimensão, as suas tarefas para fugir a um destino que parecia traçada pelo nascimento, pela geografia, também pela condição feminina, sem cores vivas nem realização pessoal. No limite, este combate dos géneros estende-se até a Maria Helena, uma vez que nem a PIDE escapa a uma dominação masculina que, no limite, tolhe a progressão de carreira a alguém que se aplica, pelos piores meios, certamente, mas todos condizentes com o espírito dessa entidade que ganhou existência física e se tornou, pelo menos para mim, sinónimo do mal, que trabalha duramente e que ainda por cima acredita naquilo que faz. Há aqui uma subtileza da autora que opta, como só acontece na melhor literatura, por nos pôr a pensar em vez de pensar por nós. Há ainda uma outra característica aqui confirmada na escrita de Ana Cristina Silva. É enxuta, nunca sendo seca nem árida. Não carrega nos tons, não deixando de utilizar as cores que lhe parecem certas, mas que dão margem de manobra a quem queira levantar voo a partir deste livro. Só assim se compreende que nas 204 páginas referidas, lá atrás, caibam duas vidas por inteiro, mais a de umas quantas personagens que, escapando ao centro do palco, se revelam fundamentais para dar credibilidade e grandeza ao cenário montado para esta ocasião. Acontecerá a muitos outros que abordem as noites longas de Caxias, passarem a uma convivência mais constante ou mais ocasional com Laura ou com Maria Helena, por tudo aquilo que projetam e porque, sendo singulares, os respectivos percursos se nos tornem comuns. Não obrigatoriamente por nenhuma proximidade familiar ou por semelhanças reconhecidas no nosso círculo de amigos, mas porque estas duas mulheres, nos antípodas uma da outra, são autênticas, são genuínas, são, apetece dizer, de carne e osso e alma. Mesmo que uma delas nos apareça desalmada, ao menos nos encontros de poder que mantém com a outra. Mesmo que essa desigualdade opressiva possa, mais uma vez,
ganhar paralelos em circunstâncias dos nossos dias. Diria ainda que há uma outra aplicação sábia na intensidade do ritmo com que Ana Cristina Silva escreve. A ausência total, mas não totalitária, de tempos mortos. De alguma forma, a autora despreza ou secundariza uma proposta científica aceita e reconhecida que poderia ter ido buscar a um dos seus outros planos, o académico. Este romance, tão tangente às nossas vidas, ignora o princípio estabelecido no chamado intervalo ideal de Jost, que de um jeito muito básico se traduz nisto: no estabelecimento de um interlúdio mais neutro, mais lúdico, para ajudar com esse momento de alívio à capacidade de memorização. Não esperem por Jost neste livro, que nunca abranda nem suaviza do princípio ao fim. E, sobretudo, se quem chegar aqui não vier apenas à procura de um utensílio leviano para ajudar a passar o tempo, não se ouvirá, estou seguro disso, o mais irritante dos comentários que tantas vezes vemos desvalorizar o trabalho do escritor, reduzindo a um cinzento e vago, lê-se muito bem. O que não implica de todo que o livro esteja a ser realmente bem lido. Peço licença à autora para me despedir com um momento mais pessoal e depois com um desabafo. No primeiro gostava de dizer que nunca entrei em Caxias, mas estive várias vezes à porta do edifício que me custou alguns dissabores inesperados na relação com o meu pai. Passo a explicar. Em várias ocasiões o meu pai visitou amigos que ali estavam presos. Como o agregado familiar não passava da condição de remediado, mas muito honesto, para usar uma expressão típica do Estado Novo, que podemos confirmá-lo, não tinha nada de novo, aproveitavam-se algumas excursões familiares de domingo. Fazia-me espécie, nas embirrações de pré-adolescência, que só o meu pai entrasse naquela coisa, enquanto a minha mãe e eu continuávamos o passeio. Ainda por cima, quando voltava, o meu pai vinha calado, irritado e triste, o que me levava, por isso e não por nenhuma formação ideológica precoce, a detestar Caxias e o estatuto que mesmo ocasionalmente ganhava na minha vida. Para cúmulo, quando lhe perguntei por que andava ele a visitar pessoas que estavam presas, logo, algum mal teriam feito, pensava eu, fui sempre surpreendido pela sua reação, logo ele, que sempre tentou explicar-me tudo, por mais complicado que parecesse. Sobre isto não vamos falar, um dia vais perceber. Comecei a perceber no dia 26 de abril de 1974, quando o meu pai, que estava no jornal desde a madrugada da véspera, me telefonou para casa dizendo-me que fosse ver a televisão. Não me atrevi a contrariá-lo e foi assim que assisti em direto à libertação dos presos políticos, à emoção generalizada, aos reencontros de famílias e amigos, a um momento da história que, salvo melhor opinião, não dá direito a duas leituras, colando-se à ideia de liberdade. De resto, a conversa de esclarecimento com o meu pai deixou aí de ser necessária. Mesmo aos 13 anos e meio, há imagens que dispensam mais palavras. Termino com uma componente que me impacientou ao longo de leitura das longas noites de Caxias e que me levou à frase mais popular de uma das grandes figuras criadas por Hermano José, o diácono Remédios. Não havia necessidade. Foi exatamente isso que repeti, para mim mesmo, nos episódios em que se revela que a mulher que sentia estar a cumprir um dever quando batia, ameaçava, insultava, humilhava, era afinal uma ferrenha adepta do meu Benfica. Não havia necessidade. Depois, ao escrever este texto, que já vai demasiado longo e por isso aqui se fecha, decidi seguir, na ausência de citações de enriquecimento rápido, para uma conclusão quase óbvia, emprestada por um adágio que sublinha a imensa sabedoria popular. No melhor pano cai a nódoa. E só para que fique claro, a nódoa não está no livro, imaculado e poderoso, como poderão confirmar quando tomarem a opção certa e compensadora, que significa simplesmente lerem este novo desafio da Ana Cristina Silva. A quem agradeço, porque não tendo outra tribuna, me deu imenso prazer
ao deixar-me escrever sobre este livro e vir aqui dizer isso. Agradecendo também a descoberta deste espaço Fórum Mira, a que de certeza voltarei mais vezes, e agradecendo a vossa paciência. Muito obrigado. Eu tenho que começar por todos os agradecimentos, começando pela Manel. Eu podia, fui eu que pedi, posso cá vir, porque o que a editora me tinha proposto era vir cá a uma livraria. Eu acompanho pelo Facebook o que é feito, este espaço corresponde àquilo que eu associo de cultura e cidadania. E como tal, era aqui que me apetecia apresentar este livro. Portanto, muito obrigada por ter acolhido a apresentação deste livro. Muito obrigada, João. A gente conhecemos-nos há 3 meses. Foi o único crítico que fez uma crítica às noites a noite não é eterna, as noites, que ganhou o prémio Fernando Namora, mas que nunca ninguém deu por ele, e que sobretudo acho que, e foi por isso que eu o convidei, que partilhamos de convicções fortes. E é pelo facto, eu acho que a literatura deve ser um espaço. Eu gosto muito desta frase do Cardoso Pires: a literatura deve agitar consciências. E eu gosto, através da literatura, de agitar consciências. Se calhar os meus livros são violentos, e este é um livro, sem dúvida, violento, mas eu quis deliberadamente que fosse violento, porque eu acho que é necessário que não se esqueça, para que não venha um futuro parecido com outras modalidades. E, portanto, esse foi o meu objetivo deste livro. Aliás, o livro é dedicado, não se esclarece, apesar de se perceber, não se esclarece o movimento a que a Laura Branco pertence deliberadamente, apesar de, tendo em conta o contexto, o sítio, etc., toda a gente chega lá. Como é possível que cheguem, porque este livro para mim é muito delicado. Aliás, ontem na Maia passaram a canção do Zé Mário Branco, A Ronda do Soldadinho, e vieram umas lágrimas aos olhos. Porque a Laura Branco existiu. Ou seja, é uma pessoa que eu conheci e que eu, portanto, investiguei várias presas políticas, falei com elas, há vários testemunhos, e eu escolhi a Laura Branco, não digo quem é, porque ela pediu-me, e ela queria que eu escrevesse este livro. Mas eu sei que ao escrever este livro, eu sei que ela não o leu, nem é capaz de o ler, e sei que tentou várias vezes ler, mas que não é capaz de o fazer. E, portanto, este livro, eu já escrevi muitos livros, por acaso A Noite Não é Eterna é completamente ficção, mas já escrevi vários livros sobre pessoas que existiram, sobre a Carolina Lopes da Fonseca, sobre a Flor Bela Espanca, etc., mas não como a pessoa com a qual eu guidei. E isso até me prendeu um bocadinho, devo dizer, do ponto de vista literário, porque é muito mais fácil ficcionar do que tentar completamente respeitar aquela pessoa, mesmo inventando determinadas coisas. Porque a Laura Branco, a pessoa com que, em relação à qual eu me inspirei, nunca esteve, por exemplo, no julgamento da Leninha. A Leninha é a Madalena Oliveira, aliás, que ao contrário da Laura Branco, que eu protejo, os PIDs têm um nome verdadeiro, estão lá todos com o nome verdadeiro, com a função que... e eu não chamo Madalena Oliveira assim de chapa, porque
ela tem um filho, e foi uma coisa, apesar de tudo, apesar do filho defender, mas pronto, não deve ser responsabilizado pelo aquilo que a mãe fez. E como tal, eu resolvi, apesar de também lá estar, eu fui a única chefe de brigada, eu tive acesso ao processo da Madalena. Eu li o processo da Madalena. Uma das manigâncias do advogado foi dizer a Madalena não pode ser aquela que é identificada pelos presos, porque os presos falam de uma Leninha. Esta chama-se Madalena, isto eu li, esta chama-se Madalena, portanto não pode ser ela. E portanto há aí uma que é um bocado estúpido, mas foi a minha forma, é um bocado estúpido do ponto de vista literário, mas foi a minha forma. Eu também ponho ao advogado a dizer uma coisa desse tipo, mas dizer não pode ser a Maria Helena é uma tal Madalena, porque eu acho que é necessário não esquecer, e a literatura tem esta coisa, eu quero que as pessoas estejam dentro e é descrito aquilo que é tortura. Há outras partes ficcionadas, a pessoa em causa não foi namorada do Ribeiro dos Santos, e portanto teve uma paixoneta, e fica bem do ponto de vista literário a gente avançar um bocadinho desde que ela não se importe. As características da PIDE, do ponto de vista da sua história infantil, foram romanceadas. Eu não sei se foi aquilo. No entanto, eu quis fazer sem que isso desculpabilize coisíssima nenhuma. Eu quis descrever a gênese de uma torturadora. E, portanto, eu disse que custa, não me custa nada. Disse ao João ainda há bocado, eu acho que este livro era necessário. E ninguém ainda o tinha escrito. Quer dizer, há muitas referências à PIDE, no Levantado do Chão, por exemplo. Há apenas que eu conheça, e eu falei com a Irene Pimentel, e ela também não conhece, e deve conhecer mais do que eu, há apenas que eu conheça um conto do João de Melo, no último livro dele de contos, sobre, portanto não há nenhum, sobre um preso que por acaso falou. Portanto, eu tenho objetivos, não digo pedagógicos. Eu vou ler, que é para não me perder. Eu não costumo ler nas apresentações, mas não costumo, porque acho que... e vou começar com a Sofia, com aquela célebre, não sou muito boa a dizer poemas, mas vou... Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Foi esta madrugada que trouxe cor, euforia, esperança a um Portugal cinzento, onde as sombras habitavam por todo o lado, nos rostos das mulheres de vestes negras, no pé descalço das crianças, na dor das mães que perdiam os filhos na guerra colonial, no sofrimento dos presos políticos, na luta dos que emigravam à procura de um futuro melhor que não tinham na sua terra. Eu devo dizer que, e ele tem razão, que estes 4 anos de diferença entre nós fazem toda... Eu tinha 9 anos quando foi o 25 de Abril. E, portanto, eu não tenho... Mas devia ter e a minha família não era nada politizada, mas eu própria devia ter alguma consciência política, porque eu guardei no jornal do 25 de Abril. E há uma coisa que eu partilhei numa outra apresentação e que, por acaso, nunca tinha falado com ninguém, e que, de algum modo, tal como no livro da Roménia, são as imagens que ficaram dos orfanatos. Ficou uma coisa e eu devia ter 5, 6 anos, não mais do que isto. E, se calhar, esta memória está na origem deste livro, que é uma coisa... Na praia, eu passava as férias na Foz do Arelho e, portanto, por causa do sol, caminhava-se atrás das barracas. E eu ouvi, portanto, eu não tinha mais de 5, 6 anos, e eu ouvi uma conversa, portanto, sentei-me, da parte de trás da barraca, e ouvi uma conversa de 2 homens a falar muito baixinho,
e eles estavam a falar de Peniche, das celas de Peniche, e o horror com que falavam daquilo, e a água, isto lembro perfeitamente, a água, a memória é de facto uma coisa extraordinária, a gente não se lembra, e isto está fixo na minha memória, a água a entrar, o frio, o medo, a voz deles, baixinho, mas que eu me esforçava, ficou cá, quando eu era miúda. Portanto, eu lembro-me do Marcelo Caetano, mas aquilo entrava-me a 100, saía-me a 150, não era capaz minimamente de processar o que é que significava. Mas que, e portanto, essa consciência faz, eu não vivi o 25 de Abril, andei no dia... porque eu sempre tive tendências para a justiça e para não sei o quê, andei naquele dia de 1975, mas eu não sabia, tinha 10 anos, sabia lá o que é que andava a fazer, a arrancar ervas lá de um báldio. E portanto, isso e outra coisa, eu perguntei, já não sei quando, eu portanto não vivo da literatura, sou professora no ISPA, e oriento estágios do 5º ano do mestrado de Psicologia Educacional. E então eu perguntei às minhas alunas, às raparigas, então, que ideia é que vocês têm do fascismo? Havia a PIDE, havia a tortura, porque havia uma que um avô tinha sido. E depois esta pergunta de quem não tinha noção de nada, eram aqueles que... e havia a censura. Eram aqueles que não respeitavam a censura que eram presos, não é? Portanto, eram só esses. Ó professora, o que é que quer? A gente na escola dá mais o nazismo do que o fascismo. Na escola fala mais do nazismo do que do fascismo. E, portanto, sabemos... É assim. E, portanto, eu escrevi este livro, e eu vou continuar a ler, que é para... eu para escrever este livro eu nunca fui a Caxias, eu não quis ir a Caxias, eu sou uma cobarde, nunca vou aos sítios, eu não fui a Caxias. Nem à Roménia. Nem à Roménia. O Guilherme de Oliveira perguntou, não foi à Roménia? Não fui à Roménia. Não foi à Roménia? Não fui à Roménia, 3 vezes. Eu nunca fui, mas fui ao Aljube. E no Aljube estão os dados estatísticos do desespero português nas várias décadas do Estado Novo. O rendimento per capita, a taxa de mortalidade infantil, o número de pessoas sem casa, a taxa de analfabetismo. Portanto, é como os números. Os números, eu costumo sempre dizer, porque eu tenho que trabalhar com números, análises fatoriais, equações estruturais e outras porcarias que eu detesto, não interessa, eu estou no Porto, ninguém me ouve. E, portanto, os números dão uma realidade, mas ao mesmo tempo não a dão, não a mostram, porque as pistas matemáticas permitem escrever gráficos, mas apenas exibem a seco a miséria de um povo. Os números não têm alma e não mostram verdadeiramente como a fome, que não bem fala o José Saramago, se pendurava com todo o seu peso na boca de tantos camponeses e operários enquanto trabalhavam. Não fixam os gritos das mães pela morte das suas crianças porque não tinham cuidados médicos ou por causa dos filhos mortos na guerra colonial. Não mostram a humilhação dos meninos numa escola de Estado Novo, que iam para a escola descalços. Os números nunca tremem de frio. E no Museu do Aljube também estão expostos rostos de muitos que resistiram a este estado de coisas. Muitas das fotos foram tiradas pela própria PIDE. E o rosto destes resistentes, eu olhei para muitos rostos. Isso olhei. Não fui a Caxias, mas olhei para as fotografias. Para muitas fotografias, até porque há aí pelo Facebook, nem tudo o Facebook é mau, há um grupo que é no Fascismo Nunca Mais, que dá imensa informação e que partilha imensas fotografias e de livros, nomeadamente da Irene Pimentel. E os rostos destes resistentes parecem tensos.
O olhar desfocado dá a ideia de estarem a usar óculos, como se fossem óculos, à procura de um ponto seguro para além do horizonte das paredes da prisão. Mas não se vê, apesar do rosto ser tão tenso, não se vê o medo de não resistir, o horror da tortura, a humilhação, como lentamente se iam perdendo de si mesmo, quer quando resistiam, quer quando não resistiam. O medo. Uma das coisas que eu procurei retratar, descrever, foi o medo dos presos e o medo da sociedade da época. A PIDE torturava, matava, causava nos presos todo o tipo de sofrimento físico, mas a sua principal função era criar nuvens de medo dentro e fora da prisão, para que nunca se levantasse essa madrugada de revolta. O medo, e tão importante, ou mais importante que o sofrimento físico, era a devastação psicológica dos prisioneiros, para que deixassem de ter vontade, para que lhes fosse roubada a sua identidade, as suas convicções. Isto acontece em todas as ditaduras e acontece ainda hoje. Há muitas prisões em que isto continua a acontecer. Quantas vezes foram torturados e humilhados presos para que confessassem, e era o caso da Laura Branco, coisas que a própria PIDE já sabia. Portanto, o que estava em causa não era a recolha de informação, mas a destruição psicológica. Uma destruição psicológica que não acontece, e eu gostei que o João falasse de violência doméstica, exatamente, porque o meu segundo romance, numa altura que olharam bem para mim, falas de violência doméstica, porque o romance é originalmente de 2002, portanto, nessa altura ninguém falava de violência doméstica, o padrão que eu encontro nos torturadores, eu estudei o ciclo da violência doméstica, é o padrão que eu encontro na Leninha. Ou seja, a Leninha era um monstro e era uma sádica e em que para ela ser ela, precisava de anular o outro, demonstrar o seu poder. E as instituições como a PIDE, como as SS, como a maior parte das, como a Securitar, como se elas fazem emergir este tipo de... São o seu meio ambiente seguro, o sítio onde podem nadar e sentirem-se perfeitamente adaptados. Portanto, que ela, no julgamento, ela não consegue verdadeiramente trocar de referências. Não consegue. Para além de... e por isso é que o livro acaba a dizer o tempo da PIDE foi o tempo mais feliz, já dou o final, nunca se diz o final, cria-se suspense, publicidade. O tempo da PIDE foi o tempo mais feliz da minha vida, assim que o livro acaba, ou qualquer coisa assim parecido, porque foi para ela o tempo mais feliz, e isso eu li, portanto, o filho dizer no artigo que saiu na sábado que aquele tempo tinha sido o melhor tempo para a mãe. Não foi assim o tempo mais feliz, mas o melhor tempo da vida da mãe tinha sido o tempo da PIDE. Porque, de facto, e nós encontramos pessoas com estas características em muitíssimas instituições e muitíssimas instituições deste tipo, claro. E que é importante, e aí o João tem razão. Eu queria, ou seja, eu fui uma narradora que toma posição. Eu queria que, quando lessem o livro, e sobretudo os mais jovens, porque a literatura tem essa virtualidade maravilhosa, que é entrar no espaço, entrar no sofrimento, através da linguagem. E eu queria que sentissem o sofrimento da Laura e que continuassem a ler, por exemplo,
pessoas que me disseram que saltaram à frente, passaram por cima dessas páginas. Mas pronto, essa parte eu não consegui ler, mas eu queria que lessem a parte da tortura, da descrição da tortura. Como queria que haja uma sensação terrível de repulsa, de repúdio, mesmo que a Leminha tenha problemas de género na sua vivência. Porque eu acho que a literatura tem esse poder de usar as palavras para fazer latejar, não de uma forma gratuita, as emoções, e isto é uma lado de quem sabe como é que é processada a informação. A literatura, como o cinema, como as artes, permitem que a informação seja apreendida simultaneamente pelo lado da cognição e pelo lado das emoções. E é por isso que muitas vezes a literatura pode ser mais eficaz a agitar consciências do que um livro cheio de rigor histórico. E, portanto, e o que eu mais desejo é que os sentimentos do leitor, ao lerem este livro, sejam preenchidos, como eu disse, pelo horror. O que eu mais desejo é que as consciências se agitem e rejeitem todas as formas de fascismo. E estamos numa época, e foste mesmo pessoa ideal, porque todo aquele discurso que tu fizeste sobre a sociedade atual, estamos numa época em que tudo é muito rápido, pensa-se pouco, tudo é muito mediático e tudo é num momento, há pouca reflexão, isso faz com que, com formas, porque eu não acho que haja exatamente uma repetição, há outras tecnologias e há outras formas de prender e criar medos. Não são iguais àquilo que acontecia antes, mas existem. Até nas artes. Portanto, estamos numa época em que, com essas modalidades novas, os fascismos espreitam de novo. E mais do que nunca é preciso, e por isso é que eu escolhi vir aqui, a este sítio, porque acho que é um sítio de cidadania, é mais do que nunca necessário que a liberdade, a democracia, a justiça social sejam defendidas, sejam discutidas, sem aquele discurso, como o João falou muito bem, de a favor, contra, sem análise nenhuma, que parecem com a mesma fúria que estão por trás dos massacres de 1506. Eu escrevi sobre os massacres de 1506, sobre o massacre de 1506. Nós queremos, eu quero, trabalho para isso na minha investigação sobre literacia, porque eu acho que usar saber ler e usar a leitura enquanto instrumento de pensamento é uma coisa que nem todas as crianças conseguem facilmente e que devem ser, e portanto é também, o tipo de investigação que eu faço para mim é também um exercício de cidadania e o meu exercício de cidadania é a leitura com a literatura, um outro exercício de cidadania é a literatura com este objetivo. Como dizia o João, eu não escrevo sobre coisas leves, não sou leve. Não sou profunda, não é insustentável vezes o ser. Sou magrita, mas sou muito pesada. Exatamente com esse objetivo. Eu quero agitar consciências e quero que os meus leitores acabem de ler este livro e digam nunca mais, nem em relação ao passado, nem em relação a novas modalidades que possam aparecer no futuro e que espreitam por aí. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Não sei, nestas fases agora parece que isto fica mal dizer, mas se querem fazer alguma pergunta... É isso mesmo? Eu quero fazer uma pergunta. Em que medida... peço desculpa.
Em que medida é que a Maria Helena, eu continuo A Leninha. a não, Ela era a não toda- chegar ao diminutivo, mas em que medida é que a Maria Helena, passado algum tempo e sobretudo passadas tantas coisas, em que medida é que é possível, ou é viável, ou é verosímil, era aí que eu queria chegar, e é assim que a Ana Cristina Silva acaba o livro, uma pessoa destas não ter consciência daquilo que fez e não se arrepender. Isso é aquilo que me faz mais confusão. Continua a fazer-me confusão. Para além da Maria Helena, houve uma entrevista. Há uma coisa que em psicologia se chama dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, nós temos que... o Hitler não se considerava má pessoa, não pensa. O Oscar Cardoso não se considerava má pessoa, não pensa. Aliás, uma das personagens que está ali das secundárias, que ficou muito ofendido por a Laura lhe chamar assassino, porque ele era uma boa pessoa. Era um bom pai de família, ajudava os amigos, fazia tudo pelos outros e chama-lhe assassino. E, portanto, as coisas ajustam-se, portanto, ela fez o que tinha que ser feito, portanto, ela constrói uma história e acredita nessa história. Porque ela era boa pessoa, fez o que tinha que ser feito. E há muita gente assim. E é a negação no superlativo. No superlativo. É. Mas eu li, e isso foi também um dos motivos que me fez escrever um livro, e acho que foi, eu não me lembro quem foi o PID, foi feita a entrevista, eu li isso na revista do Correio da Manhã. Eu leio o Correio da Manhã, folheio, é um reflexo no café, é um reflexo da sociedade. Eu gosto de falar com pessoas, não apenas, acho que as pessoas muitas vezes, e alguns intelectuais vivem uma espécie de bolha. Eu falo com o taxista que me leva, eu falo com a minha cabeleireira, gosto de perceber como é que as pessoas, se calhar por ser psicóloga, como é que as pessoas pensam, como é que lidam com a realidade. E, portanto, isto a propósito da tal entrevista que me deixou, em que eu acho que era o Oscar Cardoso, mas não tenho a certeza. Irene Pimentel, em Lisboa, disse qual é que era, sabia perfeitamente qual era a entrevista, em que ele tinha exatamente o mesmo discurso da Leninha e dizia: não aconteceu nada, parte de botões. E nada de especial, e porque era necessário, estávamos a defender a pátria. Esse discurso eu fui buscá-lo, estávamos a defender a pátria. E o que foi mais extraordinário para mim, e agora enquanto psicóloga, não foi o facto de eu ter dito isto, porque eu acho que o mecanismo é aquele que eu descrevo na Leninha. O que foi mais extraordinário para mim é que não houve nenhum contraditório. Ele falou e ninguém... Então, e estes testemunhos? Então, não. Como se isto fosse o registro verdadeiro. Isto para mim foi verdadeiramente chocante. Chocante. E, portanto, estas pessoas existem e tornam-se, por isso é que nós, enquanto espécie, nascemos com competências para a empatia, que é a capacidade para sentir aquilo que os outros sentem. É necessário, é necessário, mas também nascemos com competências para a violência. Eu acho que muitos destes sádicos, e há estudos neste sentido, têm aqui esse fusível da empatia, ali uns neurónios, ali as ligações não foram feitas. E depois são potenciadas por determinados meios. E, portanto, não é por acaso, porque me pareceu que fosse verosímil que ela vivesse num ambiente de violência. Porque nem todas as pessoas que vivem num ambiente de violência se tornam violentas, não há uma relação de causa e efeito, há uma relação de correlação. É mais provável que... e ela, a minha Leninha, foi criada, olha, a propósito, não tem nada a ver, mas a propósito do Benfica, isso permitiu-me estudar quem é que era o treinador na época. Está correto. Está. Mas ela era... Não, está tudo correto. Mas eu não sabia quem era o treinador na época. Pois. Portanto, ganhamos. Mas pronto, eu ia dizer que o mecanismo que faz na infância a gênese, para além de eu acreditar do ponto de vista neurológico, ela terá nascido com uns fusíveis que não fizeram a conexão em termos de sinapses, é aquilo que em psicologia se chama identificação ao agressor. Portanto, ela
põe-se do lado do pai. Ela culpabiliza a mãe pelas situações que isso foi criado de forma absolutamente deliberada. Porque o pai era a fonte de poder e ela queria, para ser pessoa, tinha também de ser uma fonte de poder. Mas desde pequenita que a rapariga tinha tendência. E depois há o beijo do Salazar. Basta ver e o que acontece na escola, não é? Exatamente. Que ela já era o terror da escola, portanto, estava lá tudo. Estava lá. Portanto, mas é aquilo que. Por isso é que a psicologia às vezes não parece. É a interação meio-ambiente. Mas isto. Agora, o que tu dizes não compreendo, eu continuo sem compreender, porque tu não aceitas, nem eu. Por isso é que eu escrevi esse livro. Exatamente. Não sei se mais alguém. Eu ia dizer que a Ana Cristina referiu isso, nós não temos tradição de lembrar a nossa história recente a este nível do salazarismo. E falamos no Saramago e agora também não sei se há muitos autores, mas também a nível de outras artes também não se vê, a nível de cinema não sei Já se houve algumas coisas. há algumas coisas. Pronto, de forma que eu não li este livro, mas venho cá para o ler. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigado. Estão bem. Isso é que é preciso, que estejam bem e dispostos a ler o livro. Agora, geralmente, nesta fase, eu queria mais uma vez agradecer ao João, porque gostei imenso. E volto a repetir, somos pessoas de convicções fortes e isso foi... Quando eu pensei em vir aqui no Porto, pensei logo em ti. Não foi logo, mas... Bons tempos em que eu era o menino da linha de Cascais. Agora sou o menino do Norte. Mas vieram-se aqui sempre. Na Póvoa. Na Póvoa. Tínhamos falado num programa de rádio. Não, uma vez falámos num programa de Sim, rádio. senhor. Mas nunca nos foi. Ele estava no Norte, eu não sou uma menina da linha, sou uma menina de Vila Franca. E muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Não sei, nesta fase geralmente costumo. Então, Foi. era isso. Eu ia-lhe poupar aquela coisa do. Agora, Exato. Muito obrigada. Obrigada, Manuel. Obrigada. obrigado. Obrigada.